Glória a Deus. Vamos honrar o Senhor com os nossos bens. Queria que você abrisse lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Que você se preparasse aí para ofertar, para dizimar. Tem um envelope aí à sua frente. Também temos o Pix da nossa igreja que está aqui atrás. As tesoureiras estão lá atrás também posicionadas, caso você deseje utilizar o cartão de crédito ou cartão de débito. A Bíblia diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Esse texto é muito conhecido nosso, é muito comum nós falarmos sobre ele nesse momento, mas sempre há uma inspiração do Senhor e sempre há algo novo que pode alcançar o nosso coração. Eu gosto muito dessa parte da honra, e a gente precisa de fato entender sobre isso na hora que nós vamos dizimar e ofertar, porque quando nós não entendemos sobre honra, é muito provável que a gente venha aqui à frente ou a gente faça um pix de qualquer jeito. Mas quando nós entendemos sobre honra, a gente vai parar e a gente vai considerar aquilo que existe no nosso coração. Nós podemos inclusive orar: Pai, o que o Senhor quer que eu dê hoje? E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina que algo será, aí haverá uma instrução da parte de Deus no nosso coração, não na nossa mente. É muito comum também acontecer de você vir uma inspiração de você dar um valor, mas na sua mente parece que vem algo dizendo: vai faltar, esse valor é alto. E aí é importante você considerar aquilo que a palavra diz. A Bíblia diz que haverá uma instrução no nosso coração. A gente precisa estar atento para cada detalhe do que a palavra diz. Mas é justamente nessa instrução dada no nosso espírito, e um valor que a gente vai considerar, e a gente não vai dar segundo a nossa mente, mas segundo o nosso coração. E é justamente nisso que há honra, há uma consideração devida ao Senhor, inclusive com os nossos bens, porque ele diz: olha, honra o Senhor com os seus bens. Nós honramos ao Senhor levantando a nossa voz, falando palavras a Ele. Nós honramos ao Senhor levantando as nossas mãos, falando palavras muitas vezes de louvor, de adoração. Isso tudo é honra a Ele. Isso nós devemos fazer de fato. Mas a Bíblia está sendo específica para dizer assim: olha, honra o Senhor com o que você ganha, com o que você tem, com aquilo que tem vindo dele mesmo. É isso que a Bíblia também nos ensina. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa considerar e muitas vezes nos examinarmos. O que eu estou dando é algo simplesmente que eu quero dar de qualquer jeito, como um desencargo de consciência, ou é uma inspiração do Senhor para a minha vida? Aí ele vai seguir dizendo que os nossos celeiros se encherão. Sabe, isso é uma consequência da honra. A gente não precisa dar no intuito de ter os celeiros cheios, mas ele diz: olha, a honra faz com que isso aconteça. Amém, gente? Então fica com isso no seu coração, separa aí os seus dízimos, as suas ofertas, e vamos entregar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Enquanto você conclui aí separando, eu queria falar também com aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu queria dizer a você: não deixa para fazer depois não. Se você está aqui junto conosco, embora distante, mas está aí pelo YouTube, faz agora. Você tem a opção do QR Code que aparece para você, tem um Pix também da nossa igreja, então você não precisa deixar para depois. Amém? Todos prontos? Vamos orar? Estenda assim a sua mão ou o seu envelope. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de te honrar, Pai. Nós queremos fazer isso com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com toda a nossa consideração pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vem com a alegria, irmãos. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Pode ficar de pé. Vamos continuar adorando o Senhor. Aleluia. Te amamos, Senhor. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Uma semente foi lançada. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba
pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Diga, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, sim, Senhor, e tu é a glória. E acima, 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 sim, diga, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome, o teu nome, sim, Senhor, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. 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 Senhor, nós estamos aqui nessa tarde para te louvar e engrandecer e agradecer ao Senhor, porque nossa vida não é mais a mesma desde o dia em que te conhecemos. Sim, Pai, porque não houve morte que pudesse deter a Cristo, não houve nenhuma doença que pudesse deter a Cristo, não houve enfermidade, nem miséria, nem absolutamente nada que pudesse segurar o nosso Redentor naquela cruz, naquela sepultura. Sim, nós estamos aqui porque Ele vive, porque de fato o Senhor está vivo e hoje nós vivemos graças a você. Pai, nós estamos aqui nessa tarde para relembrar o teu sacrifício. De fato, essa é uma data tão importante para nós, Senhor, porque sabemos que passamos da morte para a vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas o Senhor nos livrou, o Senhor nos tirou de um império de trevas, o Senhor nos trouxe para um reino onde nós somos amados como filho do teu amor também um dia foi. Pai, nós te louvamos nessa tarde porque recebemos vida, recebemos alegria, recebemos justiça, recebemos paz, nos tornamos filhos, Pai, quando nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos livrou e isso nos dá vida a todos os dias, Pai. Nós te louvamos nessa tarde porque um dia nós te encontramos e um dia nós fomos encontrados por você e nossa história nunca mais foi a mesma desde então. O Senhor não é somente a Páscoa dos judeus, o Senhor não é somente a Páscoa dos cristãos, o Senhor é a nossa passagem de uma vida em pecado, de uma vida cheia de morte e escravidão, para vivermos uma vida de alegria, de paz, de justiça no Teu Espírito, Pai. Nós temos vida e vida eterna, a vida abundante flui em nós, a própria vida de Deus está em nós. Nós somos tão gratos, Senhor, porque nós podemos celebrar esse dia. Sim, nós não temos motivo de choro, nós temos motivo de riso e alegria em Ti. Ah, Pai, nós somos tão gratos. O Senhor venceu a morte e nos deu vida eterna. Aquela cruz não era para você, Jesus. Mas nós recebemos a vida que havia em Ti. E aquilo que era perdido para nós,
Ah, Senhor, você encontrou e nos entregou de graça. Gratuitamente recebemos o dom da vida. Gratuitamente recebemos a nossa salvação. Não fomos nós que pagamos aquele preço. Ei, querido, você pode expressar gratidão ao Senhor nessa tarde. Sabe, talvez você não tenha muitas palavras ou palavras muito bonitas, mas você sabe agradecer. Você pode agradecer ao Senhor. No dia em que encontramos o Senhor e que fomos encontrados por Ele, nossa vida foi transformada, irmãos. Nenhuma noite é mais igual às anteriores, nenhum dia é mais como os anteriores. Ei, muito obrigada, Senhor. Você pode expressar sua gratidão a Ele nessa tarde. Não só pelo que o Senhor fez, mas pelo que o Senhor é para nós. Um bom Pai, um Pai que bem nos assiste, que nos circunda, que nos cerca de bênçãos. Obrigada, Senhor. Nós estamos nessa tarde com um coração tão alegre, tão grato. Obrigada, porque o Senhor é o nosso Pai. Nós somos teus filhos. Estamos aliançados com o Senhor. E nada há que possamos te dar, Senhor, em troca de tantos benefícios que o Senhor tem nos feito. Ainda que muitas vezes não entendamos os teus planos e os acontecimentos das nossas vidas, nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é um bom Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor é um Deus de amor. Sim, Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Todos os dias das nossas vidas nós não somos abandonados. Nós nunca, jamais estaremos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Muito obrigada, Senhor, por essa aliança, por essa reconciliação, pela comunhão que temos contigo, pela paz que temos em ti, pela alegria que podemos desfrutar no meio da dor, no meio do desespero. O Senhor está conosco e é a nossa assistência, é o nosso consolo, o nosso conforto. O Senhor está sempre conosco, Pai, e nós somos tão gratos, tão gratos, tão gratos, porque conhecemos a verdadeira vida. Conhecemos a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Sim, nós sabemos e conhecemos o Senhor. Nós somos gratos, Pai, nessa tarde. Nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Não foi um tempo em vão. Nós estamos aqui com um propósito certo. Sabendo, conscientes de que estamos aqui para te cultuar. Porque o Senhor primeiro nos deu a vida. O Senhor nos amou primeiro, Pai. Nós estamos aqui conscientes disso. Muito obrigada, Senhor. Nós consagramos esse tempo a Ti. Te louvamos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor já começou a fazer coisas grandes sobre nossas vidas. E esse tempo, Pai, não será em vão. E nossa esperança e expectativa não serão frustrados em Ti. Em nome de Jesus. Você crê assim também, meu irmão? Então dê um amém bem forte aí. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Eu sei que você está aí desejoso de sentar e ouvir a palavra. Mas eu sei também que 10 minutinhos de oração não podem roubar você do melhor de Deus, mas vão te entregar o melhor de Deus. Amém? Certamente Deus, Ele se alegra com a oração sincera do teu coração. E essa é uma boa tarde para nós falarmos a Ele aquilo que temos no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Obrigada, gente. Vocês podem sentar um pouquinho. Glória a Deus. Que tarde maravilhosa o Senhor preparou para nós. Hoje celebrando uma data muito especial, celebrando a Páscoa, né? Hoje, domingo de Páscoa. Muito celebrado ao redor do mundo, muito comemorado por muitas pessoas, algumas com entendimento, outras sem tanto entendimento assim. Sabemos que essa é uma data especialmente comemorada pelos judeus, mas também hoje pelos cristãos. E sabemos que muitas pessoas acabaram confundindo a razão e o propósito da Páscoa.
Nós precisamos ter o cuidado, irmãos, como crentes que somos, de não deixar que o propósito, a verdadeira razão, o verdadeiro motivo da Páscoa seja perdido no nosso meio. É como na época do Natal, a gente vê tantas coisas distraindo e roubando o verdadeiro sentido dessa data. E não podemos deixar que isso aconteça nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Muitas pessoas, quando chegam nesse período, lembram muito dos chocolates, lembram do coelhinho da Páscoa, lembram também de comer só peixe e fazem restrições e jejuns específicos. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer a verdadeira razão dessa data. E eu sei que se você está aqui nessa tarde é porque você não esqueceu essa verdadeira razão. Você está aqui porque você sabe quem de fato é o motivo dessa data tão especial. Nós sabemos que, de fato, Jesus morreu, ele foi crucificado naquela cruz, ele foi colocado naquele madeiro no nosso lugar. A cruz não era para Jesus porque ele era inocente, a cruz era para culpados, a cruz era para pessoas malditas, era para aqueles que eram criminosos na época de Cristo, mas Jesus foi posto naquele lugar por um propósito maior do que nós, do que Ele mesmo, um propósito que veio primeiramente de Deus. E quando Jesus foi colocado naquela cruz, irmãos, nós sabemos que havia no diabo a expectativa de que o Salvador tinha morrido. Havia no diabo a expectativa de que ele tinha vencido e que agora o pecado havia triunfado, porque ele tinha matado o Salvador. Havia acontecido aquilo que o diabo mais queria. O plano de Deus parecia ter falhado. Mas sabemos que depois de 3 dias, Jesus não ficou preso na cruz, Jesus não ficou preso no túmulo, Jesus saiu daquele lugar, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, ele vive e ele está à destra do trono de Deus, onde nós também estamos assentados juntamente com ele. Não é uma realidade, queridos, apenas para Cristo, mas é uma realidade também para mim e para você. Nós estamos vivos porque Ele está vivo. Nós temos vida porque Ele tem vida. Nós temos paz porque Ele é a nossa paz. Queridos, aquilo que era para nós, Jesus tomou, para que aquilo que era dele, nós também pudéssemos tomar. Aquilo que Ele tinha como Filho de Deus, nos tornou filhos de Deus. Aquilo que Ele era também nos tornou, porque aquilo que nós éramos, Ele se tornou. A Bíblia diz que Ele não teve pecado. De fato, nele não havia pecado nenhum, mas Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. Nós não éramos justos, nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos de absolutamente nada do que Deus pode nos dar, mas também Jesus não era digno nem merecedor de nada que o pecado podia dar. Então Ele tomou aquilo que era nosso, para que nós pudéssemos receber aquilo que Ele era, aquilo que Ele tinha. Nós passamos por um processo de substituição. Jesus naquela cruz nos substituiu para que nós hoje pudéssemos também viver nessa terra como Ele viveu, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com a mesma condição, porque um dia Ele tomou a nossa condição, um dia Ele tomou o lugar que nós tínhamos no pecado, um dia Ele tomou o nosso lugar de derrota, para que hoje nós pudéssemos ser mais do que vencedores. Eu poderia falar muito sobre isso, mas eu queria te explicar rapidamente sobre a Páscoa em si. Afinal de contas, nós estamos nessa data especial. E como eu falei, é uma data muito comemorada pelos judeus. Anualmente ela precisa ser celebrada, para eles é um dever para com o Senhor, e isso estava instituído lá em Êxodo, no capítulo 12. A Bíblia fala que a Páscoa do Senhor, a festa da Páscoa, era uma festa que deveria ser feita da forma como Deus explicou que deveria ser. Ele disse, olha, vocês vão pegar ali um cordeiro, vocês vão passar o sangue desse cordeiro nas portas, nos umbrais das casas de vocês, e nessa noite, quando vocês tiverem passado esse sangue, o anjo que vai passar, que vai levar ali todos os primogênitos do Egito, ele quando vir esse sangue nos umbrais das portas, ele não vai fazer com que aquele filho primogênito, ou que suas vidas sejam tiradas, ele vai poupar vocês. Então, o sangue do cordeiro, de um animal, ele era posto nos umbrais naquela ocasião, para que eles pudessem ser livres da morte, para que eles pudessem ser livrados do que estava programado para o povo do Egito. O povo do Egito precisava sofrer aquela punição para que libertasse o povo de Deus. Não é porque Deus era mau que aquilo estava acontecendo, mas justamente porque Deus era bom para com o seu povo que aquilo estava acontecendo. Deus precisava poupar os seus, e por isso a forma que foi utilizada foi essa. Havia sangue nos umbrais, e quando o anjo passasse naquele lugar,
ali seria poupada, aquela casa seria poupada. Então, a passagem do anjo era passar sobre, ou passar por cima, ou passar longe daquela casa. Aquele povo não seria tocado. E onde não tivesse sangue, a morte tocaria. Mas onde havia o sangue, a morte não podia tocar. Você está comigo? E essa palavra, Páscoa, é exatamente essa palavra que foi usada ali naquela ocasião. Pessach, ou pessar, ou passar. É daí que vem a palavra passar. Porque significava uma passagem, significava que ali seria poupado aquele povo dentro daquela casa. O anjo passaria por ali e nada seria feito. Aquilo que estava programado para acontecer não aconteceria onde tivesse o sangue. Então o sangue do cordeiro era necessário naquela ocasião. E por causa desse momento, ficou registrado essa ocasião como sendo a passagem do povo de Deus, do Egito, da terra da escravidão, para a libertação, para a terra prometida. Então, além de ser a passagem, porque aquele povo era poupado, havia uma passagem sobre eles, também era a passagem deles da escravidão para a liberdade. Era a passagem deles do momento em que eles estavam escravos no Egito, para o momento em que eles eram libertos, indo para a terra que Deus havia prometido para o povo que era dele. Então, aquilo que acontecia se tornou, então, uma comemoração anual. Aconteceu essa primeira vez, e Deus, então, estabeleceu e instituiu que isso não somente acontecesse naquele dia, mas que houvesse também uma festa em comemoração a essa passagem. E isso é celebrado anualmente pelos judeus. Eles celebravam o fato de terem sido libertos do Egito e terem saído da escravidão e estarem agora em direção à terra prometida. Isso foi estabelecido e assim se faz e é ainda. Nos dias de hoje a Páscoa ainda é comemorada por essa razão. Mas para nós no Novo Testamento ela adquiriu um novo sentido. Porque agora não é mais o sangue do Cordeiro que está nos umbrais das nossas portas, mas é o sangue de Cristo que está sobre as nossas vidas. O sangue do Cordeiro, o animal que precisava ser relembrado todos os anos, agora não é mais um sangue de animal, mas é o sangue de um homem justo, que não havia nele nenhum pecado, que foi dado como alguém no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Então Cristo se tornou não somente aquele símbolo na cruz, morrendo naquele lugar, no madeiro, mas também Ele se tornou a nossa passagem. Ele é a nossa Páscoa, a nossa Pessah. Ele é aquele que nos fez passar da morte para a vida. De fato, a Bíblia diz em 1 João, eu queria que você abrisse lá comigo, por favor. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, verso 14. A Bíblia diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E aí diz, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Esse já passamos da morte para a vida é exatamente essa palavra, da passagem que nós também recebemos. Afinal de contas, nós saímos de uma condição de mortos nos nossos delitos e pecados para uma condição de vida em abundância através de Cristo. Nós passamos dessa morte que estava proposta para nós e vivemos hoje numa vida que só Deus, através de Cristo, poderia nos propor. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Você sabe que você passou da morte para a vida? Talvez você diga, mas eu nem morri. Ei, você não morreu naturalmente falando, você não morreu fisicamente, mas você estava morto espiritualmente, mas você recebeu uma vida eterna. E o espírito que antes estava morto em você, hoje ele foi vivificado. No momento em que você disse sim a Jesus, você passou a ter vida e vida em abundância, você passou a ter vida eterna. Você antes estava morto sem saber, hoje você está vivo sabendo. Sabemos que passamos da morte para a vida. Nós não estamos como quem não tem consciência, irmãos. Nós estamos aqui sabendo que passamos da morte para a vida. Nós temos essa consciência. Cristo se tornou a nossa passagem da morte para a vida eterna. A Bíblia fala que todo aquele que recebe a Cristo, ele recebe também o direito de ser chamado filho de Deus. A Bíblia nos ensina e nos mostra por muitas passagens diferentes que quando nós confessamos o Senhor como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos salvos. Essa salvação não é somente para nós sermos livres dos nossos pecados, mas é uma salvação da morte eterna e uma garantia de vida eterna. Nós passamos da morte para a vida. Cristo é a nossa Páscoa.
A Bíblia nos mostra em alguns textos, João capítulo 1, no verso 29, por exemplo, diz que João, quando viu Jesus, que vinha para ele, ou vinha até ele, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro estava vindo, havia a promessa de que o Cordeiro viria para nós. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa palavrinha tirar aqui também significa que ele nos removeu, ou ele tomou de nós, ou tomou sobre nós, ou carregou sobre ele aquilo que foi levantado na cruz. Cristo, de fato, tirou o pecado do mundo. Ele tirou o nosso pecado. Sabe por que nós vemos ainda pessoas pecando? Porque elas não têm consciência do que Cristo já fez. Porque se elas tivessem consciência do que Cristo fez, elas saberiam: Cristo já tirou o pecado. Eu não devo mais viver essa vida. Eu não preciso mais pecar, quando eu sei que Cristo já levou. Você está entendendo, querido? E aí a Bíblia vai nos mostrar que ele é considerado esse cordeiro. Não é à toa que o título de cordeiro foi dado a Cristo, mas porque para os judeus isso fazia um sentido. Eles precisavam sacrificar esse cordeiro, e não somente quando havia a festa da Páscoa, mas todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, era sacrificado um animal dentro do templo. Então esse sacrifício era feito todos os dias para cobrir o pecado do povo. Mas quando Cristo vem, o Cordeiro de Deus, ele é imolado. Quando o Cordeiro de Deus, que é perfeito, ele morre naquela cruz, ele sangra até a morte. Queridos, aquilo tinha um significado muito além do que a gente aprende nas nossas escolas bíblicas dominicais, e muito além do que a gente aprende nos filmes e TVs, muito além do que a gente vê nas telas de cinema. Quando aquele sangue havia sido derramado ali, aquele sacrifício era feito agora de uma vez por todas. Hebreus vai nos contar sobre isso. O autor de Hebreus diz que esse sacrifício de Cristo não é mais um sacrifício feito todos os dias, mas é um sacrifício feito de uma vez por todas, porque ali ele anulou o poder do pecado sobre a humanidade. Você está aqui, querido? Então ele se torna o cordeiro vencedor de todo o pecado. Ele não é mais somente o cordeiro que foi dado no nosso lugar, mas ele também é um cordeiro vencedor. Ele venceu e por isso nós vencemos nele. Ele venceu, por isso nós somos mais do que vencedores. Ele deu aquela vida, por isso nós temos vida hoje. Queridos, isso é muito mais do que o que a gente consegue compreender racionalmente. Mas por que eu estou falando isso para você nessa tarde? Para que você saia daqui consciente. Cristo é a minha passagem da morte para a vida. Cristo é a verdadeira razão de eu estar aqui nessa terra. Cristo não somente morreu no meu lugar, mas ele me deu vida no lugar dele. Sabe, nós vamos já celebrar a ceia aqui. E vai ser uma oportunidade de nós bebermos do sangue, comermos da carne. Sabemos que não é literal, é um símbolo que tem aqui o pão representando a carne de Cristo, o corpo de Cristo, o suco de uva representando o sangue de Cristo. E isso significa que nós estamos participando de quem Cristo é, bebendo das suas palavras, bebendo da sua fonte, recebendo do pão da vida que é o próprio Cristo. Queridos, isso é muito além do que um rito religioso feito mensalmente nas nossas igrejas. É a atitude maior de demonstração da aliança que temos com o Cordeiro, que foi morto no nosso lugar. Cristo sabia da importância da Páscoa e quando estava prestes a morrer, dentro do período de celebração de Páscoa dos judeus, ele escolhe também sentar à mesa com os seus discípulos, participar do pão, participar do cálice ali com eles. Ele faz questão de celebrar essa data também, como um símbolo de que ele estava não apenas fazendo aquilo que era próprio dos judeus, mas que estava prestes a cumprir aquilo que era próprio do próprio Deus. Ele estava para morrer de uma vez por todas e anular o poder do pecado sobre a humanidade. Cristo não estava fazendo só um rito religioso. Ele sabia que estava fazendo se tornar a passagem da vida, da morte para a vida para todos nós. Eu quero ler alguns textos com você para poder dar base a isso que nós estamos vendo. Eu falei sobre o que está em Êxodo, quando Deus estabeleceu a Páscoa, mas tem alguns textos muito bons também que vão nos ajudar de alguma maneira. Por exemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, no verso 18, fala que a seguinte coisa: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você foi comprado por um preço que é muito além de ouro e prata. Você foi comprado por um preço que é muito além de coisas corruptíveis. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Querido, você deveria se alegrar com isso. João, no capítulo
Deixa eu ver aqui. No João capítulo... Meu Deus, onde está? João capítulo 1, verso 29, eu falei para vocês sobre quando Jesus foi visto por João Batista e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não é a única forma onde nós vemos, ou a única passagem que nós vemos isso acontecer. Nós vemos também que existem outras passagens que vão nos contar que Cristo era o Cordeiro. Várias passagens vão falar sobre ele sendo o Cordeiro. E isso tem um significado perpétuo, porque o que Cristo fez foi de uma vez por todas. Para sempre esse preço está pago. Para sempre ele foi exaltado, para sempre ele venceu a morte. Nós sabemos que a morte ainda opera na terra por causa do pecado inicial lá em Adão, e porque nem todos têm consciência de quem são em Cristo. Ainda estamos vivendo essa fase, mas um dia, queridos, a morte vai ser vencida de uma vez por todas. Está prometido para nós, e quando isso acontecer, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá separação. Nós estaremos eternamente conectados com o nosso Deus, com o nosso Pai. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais nenhuma noite de tristeza, porque a morte vai ser vencida de uma vez por todas. Ela é o último inimigo a ser vencido, irmãos, mas nós sabemos que Cristo não foi preso por aquela morte na cruz. E esse já é o motivo da nossa maior alegria, porque nós temos a certeza do que nós temos espiritualmente, mas um dia também teremos perpetuamente fim de morte. E a vida vai reinar. Amém. Aleluia. É fato, a Bíblia vai nos mostrar diversas passagens que vão nos mostrar que nós estamos reconciliados com Deus. De fato, Jesus, quando vai explicar sobre a salvação, a gente vai ver que ele vai falando sobre a importância de nós nascermos de novo. Ele fala ali com Nicodemos em João, no capítulo 3, e ele explica um pouco sobre isso, e a gente vê até aquela passagem que é tão conhecida por todos nós, que Deus amou o mundo de tal maneira, no versículo 16 fala sobre isso, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Agora tem algo que me chama a atenção, que está também relacionado ao que nós estamos agora vivendo, como vida eterna que temos, como reconciliados com Deus, que está lá em Colossenses no capítulo 1. Eu queria que você abrisse lá comigo, por favor. Você chegou lá? A Bíblia diz assim: a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. No verso 22 diz: agora porém, diga agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha a situação que nós estávamos antes, irmãos. Olha para mim um pouco, deixa eu te falar. O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos da igreja aqui em Colossos a seguinte coisa. Ele está dizendo: olha, vocês eram estranhos e inimigos de Deus. Vocês antes, no entendimento, não sabiam absolutamente nada sobre Deus. Vocês eram estranhos a ele, vocês eram inimigos dele. Mas agora, porém, agora não é mais como era antes. Agora nós somos exatamente perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ei, você é irrepreensível, você é santo e você é inculpável diante de Deus. Não porque você pudesse fazer alguma coisa quanto a isso, porque não havia nada que nós pudéssemos fazer que nos desse essa condição. De fato, a Bíblia diz em Isaías que a nossa própria justiça é para Deus como trapos de imundícia. Não tem valor nenhum. Não havia absolutamente nada que a gente pudesse fazer que resolvesse o problema diante de Deus que nós estávamos, ou que nós tínhamos, ou que nós éramos. Nós éramos diante de Deus realmente infratores. Nós éramos diante de Deus pessoas que estavam como estranhos e inimigos, porque o pecado estava nos reinando e reinando em nós. Mas no momento em que Cristo morre, queridos, ele assume esse lugar, ele se torna a nossa Páscoa, a nossa passagem da vida, da morte para a vida. Queridos, nesse momento nós nos tornamos diante de Deus dignos, nós nos tornamos irrepreensíveis, nós nos tornamos inculpáveis, nós nos tornamos santos, nós nos tornamos justos, nós nos tornamos filhos, nós não somos mais estranhos a Deus, nós não estamos mais separados dele, nós estamos reconciliados com ele. E ele não somente nos reconciliou consigo, mas ele também nos deu o ministério da reconciliação, para que nós possamos hoje reconciliar outros com ele.
Como fazemos isso? Através da pregação do que Cristo fez. Nós não podíamos fazer nada. E o homem sempre tentou fazer justiça própria. Adão e Eva, quando pecam, eles tentam fazer um ato de justiça própria. Qual é o ato de justiça própria que eles tentam? Eles tentam cobrir-se com folhas, cobrir-se ali com pele de animais, para que eles possam fazer o quê? Se poupar de Deus, colocando sobre eles algo que vá deixá-los como justos diante de Deus. Tentando fazer a própria justiça com as próprias mãos. E aí isso diante de Deus não funciona. Para que o pecado fosse anulado, para que o homem fosse considerado de novo justo diante de Deus, só se um justo fosse morto. Por isso Jesus é providenciado. Por isso ele precisa vir. Você está aqui? Então, quando Cristo faz a justiça de Deus, aí sim nós podemos passar daquilo que nós éramos como pecadores para agora santos, irrepreensíveis, inculpáveis e não mais somente conhecidos de Deus, mas agora filhos, amigos de Deus. Queridos, isso é maravilhoso. É maravilhoso saber disso nessa data, porque nós não estamos mais na condição que nós tínhamos. Jesus, ele se torna o cordeiro que Deus providenciou para ser sacrificado e tirar de nós o pecado que nos dominava. Agora nós podemos viver uma vida de santidade. Agora não é mais impossível viver uma vida de justiça, porque Cristo morreu no nosso lugar. Hoje é possível vivermos uma vida diante de Deus justa e digna. Talvez você fique pensando assim, mas eu ainda erro, eu ainda peco, eu ainda fiz isso, ou fiz aquilo. Queridos, mas tudo que você tentar justificar não é maior do que o que Cristo fez naquela cruz por mim e por você. Absolutamente nada do que você faça diante de Deus vai ter maior valor do que o que Cristo fez. Então, se você anular o que Cristo fez, dizendo que agora você é pecador, ou que você ainda vive no pecado, ou que você é indigno e injusto diante de Deus, ou que Deus não pode olhar para você e te amar, você está anulando o que Cristo fez. Porque não é sobre o que você fez, é sobre o que Ele fez. É fato, todas as religiões tentam de alguma maneira justificar ou salvar a humanidade. Se você for olhar nas mais diversas religiões, você vai ver que sempre estão tentando trazer de alguma forma uma diminuição do sentimento de culpa do homem. É toda tentativa, toda religião é uma tentativa de diminuir o sentimento de culpa que as pessoas carregam. Porque as pessoas fazem o que é mal perante o Senhor e elas carregam com elas uma culpa. E todas as religiões vão trazer alguma forma de justificação, vão trazer alguma tentativa de poupar o homem do sentimento de culpa que ele carrega. Quer seja por obras, quer seja por penitências, por promessas, por votos. Sempre há uma tentativa de poupar o homem do sentimento de culpa que ele carrega. Mas em Cristo não se trata mais de nós termos uma tentativa de poupar-nos da culpa. Em Cristo nós temos a certeza de que a culpa foi carregada no nosso lugar. Essa é a diferença do que nós entendemos sobre a palavra. Não é mais sobre um sentimento de que nós não somos dignos. Não é mais sobre uma tentativa de nós nos justificarmos. Porque para Deus não havia nada que nós pudéssemos fazer por nós mesmos. Mas Ele providenciou alguém que estivesse à altura, digno, justo, inculpável, para nos tornar também como Ele era. O evangelho que prega a liberdade, ainda hoje, muitas vezes, levanta questionamentos. Porque a religiosidade impera em muitos lugares. Então, é muito provável que você já tenha entrado numa igreja evangélica e você tenha ouvido, nós somos pecadores mesmo. E aí você entra no Verbo da Vida e a gente diz, nós não somos pecadores. E aí você fica, nós não somos pecadores? Como assim? Todo mundo é pecador. Nós éramos pecadores profissionais, mas em Cristo nós nos tornamos justos e santos, como Ele também era. Se dizemos que não temos pecado, nós fazemos dele mentiroso. Mas também se nós dizemos que somos pecadores, fazemos a obra de Cristo infrutífera e não proveitosa. Nós estamos dizendo que o que Cristo fez foi insuficiente. E aí eu te pergunto, querido, se o sangue do Cordeiro de Deus, que era inocente, que era justo, que não tinha pecado, não for suficiente para livrar-nos dos nossos pecados, então quem nos livrará dessa condenação? Se o sangue de Cristo não é suficiente, não há sangue nenhum que possa ser. Mas o sangue de Cristo foi suficiente. Aleluia. Ei, você pode levantar suas mãos e dizer obrigada, Senhor, porque o sangue de Cristo foi suficiente para me livrar do pecado. O pecado não tem poder sobre a minha vida. Eu não sou escrava do pecado. Eu sou filha de Deus. Eu não vivo para fazer a vontade do diabo. Eu vivo para fazer a vontade daquele que me comprou. Aleluia. Aleluia.
Quando nós falamos sobre tudo isso, irmãos, nós precisamos entender o resumo de toda essa pregação. É fácil. O que eu estou falando para você é que Cristo é a nossa passagem da morte para a vida. Cristo foi a nossa solução. Cristo foi aquele que tomou o nosso lugar. O lugar que era para mim e para você, Cristo tomou naquela cruz. Era para que nós morrêssemos naquele lugar, mas Ele tomou o nosso lugar naquele dia, para que nós hoje pudéssemos estar sentados onde Ele está. Ele nos substituiu um dia para que hoje nós pudéssemos estar junto com Ele onde Ele está. E sabe, o resumo de tudo isso é: nós éramos devedores e havia uma dívida contra nós que nós não tínhamos como pagar. Quando Adão pecou, a dívida se tornou impagável. Havia uma dívida contra mim e contra você que não havia forma de pagar. Mas Cristo vem por uma ordem divina. Deus o envia à terra para que Ele possa quitar a dívida no nosso lugar. E aquilo que nós não podíamos pagar, nosso irmão mais velho era perfeitamente apropriado para pagar. Cristo toma o nosso lugar e diz: eu posso pagar essa dívida. Ele não pode, mas eu posso. Eles não têm condições, mas eu tenho. É necessário um justo, eis um justo aqui. Então Ele nos torna justos pagando aquilo que era para nós pagarmos. A dívida foi paga, queridos. Ele, sendo inocente, se fez culpado, para que nós, sendo culpados, fôssemos feitos inocentes. Oh, aleluia. É fácil entender. A Bíblia diz que porque pela graça nós fomos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus, um dom gratuito de Deus. Não de obras, porque senão nós teríamos como nos gloriar nas nossas próprias obras. Não é sobre o que nós fizemos, não é pelo que nós podemos operar e fazer, mas é porque Deus nos deu gratuitamente através de Cristo. Ele pagou o preço para que nós não precisássemos pagar. Efésios vai explicar sobre isso no capítulo 2, nos versos 8 e 9. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus nos deu de graça para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que só Ele poderia pagar. A Bíblia enfatiza várias vezes que Deus não aceita as tentativas do homem de se justificar. Mas Ele mesmo determinou o modo como deveria ser justificado o homem. Ele determinou a forma como o homem poderia ser justificado. E qual era essa forma? Por meio da fé. Qual é essa forma, Samere? É somente crendo que Cristo fez o que precisava ser feito. Crendo que Cristo veio à terra, que Ele morreu no nosso lugar, mas que Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e Ele está vivo hoje à destra do trono de Deus. É crendo nesse sacrifício que nós ganhamos a salvação. É crendo nesse sacrifício que nós fomos justificados. Por isso ele explica: isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é mediante a fé. Pela graça nós somos salvos. Que graça? A graça de Deus. Deus foi com a nossa cara e a gente não tem como ser contra isso. Diga: Deus foi com a minha cara. E eu não posso fazer nada contra isso. Aleluia. Deus não nos aceita porque nós fazemos algumas coisas boas. Deus aceita porque o preço exigido pelas nossas vidas foi pago. Porque quando Ele olha para nós, Ele vê uma dívida paga. Você já olhou para uma dívida paga? Eu não sei se você já passou por um processo, por exemplo, onde você pagou o financiamento de um carro, de uma casa, de um bem. E aí você paga com aquele esforço, todo mês aquela parcela, e está lá o abençoado do carnê, e você vai lá, todo mês tira uma folhinha, todo mês você paga uma, todo mês você paga uma. No dia que paga tudo, que você vê o carnê só com os canhotos, toda vez que você olha, você lembra: meu Deus, eu comprei isso aqui, eu pensava que não ia dar conta, mas eu paguei. Você se alegra toda vez que você vê que está pago. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê toda vez o preço pago e quitado. Ele olha e diz: eu paguei, está pago. Tetelestai, está totalmente pago. Ele não olha e vê só uma parcelinha paga, Ele olha e vê que pagou tudo. De uma vez por todas foi quitado, irmãos. Por isso que quando Jesus morre ali naquela cruz, Ele diz tetelestai. Tetelestai era uma palavra usada para definir quando uma dívida, ela estava em aberto e ela era paga por alguém. Mas também ela era usada como um carimbo em alguns documentos, quando alguém era enviado como uma missão, e essa pessoa, ao cumprir a missão, ela voltava com um documento que dizia tetelestai. A missão foi cumprida. E não somente a missão foi cumprida, mas o preço foi também totalmente pago. Quando Cristo diz tetelestai, está consumado, está totalmente pago, Ele está dizendo: não há mais nenhum preço a pagar. Não há mais nada que seja colocado como dívida contra eles. Não se pode mais imputar dívida contra eles. E sabe, eu gosto de um exemplo que eu já ouvi várias vezes. Se um dia você vai ser cobrado por alguma coisa que você cobrou, você já pagou, você não vai aceitar a cobrança. Quem já foi cobrado por uma coisa que não devia? Eu já fui.
E, rapaz, uma coisa que a gente sabe é ter razão quando a gente está sendo cobrado por uma coisa que a gente já não deve mais. Você pagou e a pessoa, a empresa continua lhe cobrando. Quando eles vêm, você está cheio de razão. Você vai com todas as suas forças dizer, eu já paguei isso aí. Eu tenho os comprovantes, eu tenho aqui como provar que eu já paguei. Vocês estão me cobrando indevidamente. E se vocês continuarem me cobrando, eu vou entrar com uma ação judicial contra vocês. É assim ou não é? Sabe que às vezes o diabo ele continua querendo vir nos cobrar por algo que aconteceu. Mas nós precisamos lembrar, queridos, que quando ele vem nos cobrar, nós temos um documento que comprova que a dívida já foi paga. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus, provando para você que Cristo pagou. Então, quando o diabo vem te cobrar, você tem que dizer, para cá na minha porta não, Satanás, pode ir para longe, porque senão eu vou entrar com uma ação contra você. Porque essa dívida já foi paga por Cristo. Eu não lhe devo mais nada, eu não tenho nada com você. Aleluia. Para finalizar, eu quero que você abra em Colossenses também no capítulo 1, mas agora nos versos 13 e 14. Colossenses 1. Nos versos 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer a seguinte coisa. Ele diz, ele nos libertou. Quem é ele? Cristo Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja que Paulo ele vai dizer que algo aconteceu sobrenaturalmente. Primeiro de tudo, Cristo nos transportou, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Duas coisas distintas aconteceram. A primeira delas foi que nós fomos libertos do império das trevas, ou seja, nós estávamos escravizados pelo império das trevas. Nós éramos aprisionados no império das trevas. Nós éramos escravos do pecado e do diabo. Mas quando Cristo vem, ele nos liberta desse império. E não somente isso, algo acontece paralelamente ou simultaneamente à libertação. Algo acontece que é o quê? Nós fomos transportados. Nós não somente tivemos as celas abertas, mas também nós fomos retirados daquela cadeia. Não é só que Cristo veio e abriu a porta da cela e disse, vocês estão livres. E nós continuamos naquele cenário. Não, não. O que aconteceu foi que também Ele nos transportou daquele lugar onde nós estávamos, de prisão, de império, de trevas, aprisionados, escravizados por um imperador mau, que era o diabo, que tinha nos subjugado. E Ele nos levou para um reino do Filho do amor. Ele nos levou, o próprio Deus nos levou por meio de Cristo para um reino onde nós também somos amados, onde nós também fomos feitos filhos. Algo sobrenatural aconteceu, irmãos, no dia em que nós dissemos sim ao que Cristo fez. E aí Paulo vai dizer também, em Cristo, ou nesse Filho do amor de Deus, nós também temos a redenção e a remissão. E para nós, redenção e remissão podem ser duas palavras muito comuns. A gente ouve muito nos cultos, a gente pode ter lido em alguns livros, a gente pode ouvir em algumas pregações, e a gente deve às vezes até misturar as duas coisas. Mas existe uma distinção no que Cristo fez, quando Ele nos deu a redenção e a remissão dos nossos pecados. Redenção, se nós formos olhar, é esse pagamento da fiança. Se eu fosse comparar com alguém que foi aprisionado, seria como o pagamento da fiança. É quando alguém está preso por algo que fez, e aí essa pessoa teve que pagar uma fiança para ela ser solta. Ela recebeu o pagamento da fiança, a fiança foi paga, mas ela ainda vai responder o processo. Ela ainda vai precisar se responsabilizar por aquilo que aconteceu perante a justiça. Então, a redenção, ela torna possível a soltura daquele que está preso. A redenção, naquela ocasião, era a libertação, era a reabilitação. A redenção era um reparo, mas não era a certeza de garantia de que aquilo não ia ser de novo imputado contra nós, que ia ser de novo cobrado de nós. Não havia essa garantia. Por isso que Deus nos deu por Cristo não somente a redenção, mas também a remissão, que eu vou já te explicar o que é. E a redenção, ela faz com que Cristo nos redima do poder de Satanás. Ele nos tira dali das mãos de Satanás. Ele nos tira daquela condição de aprisionados instantaneamente e momentaneamente, mas ela é provisória. A redenção naquele instante, se ela for somente a redenção, ela é provisória. A redenção também, ela torna possível aquilo que a gente tinha antes. Se você for olhar o nome redenção, você vai ver que começa com um R e tem Éden no meio. A redenção, ela nos coloca no estado original em que nós tínhamos antes no Éden.
E quando isso acontece, nós somos colocados nessa condição de antes, nós fomos soltos, nós fomos libertos, Cristo nos redime, Ele traz essa liberação efetuada pelo preço pago da fiança. E se fosse até aí, estava muito bom, mas isso era provisório. Por isso que Paulo vai dizer que ele também não é somente a redenção, mas também a remissão dos nossos pecados. Porque a remissão, sim, a remissão, ela é a absolvição, ela é o perdão do crime. É quando alguém te dá a certeza de que você foi inocentado. Então nós não somente tivemos a nossa fiança paga por Cristo, nós também fomos inocentados quando recebemos a remissão dos nossos pecados. Você já deve ter ouvido a expressão remissão de pena, por exemplo, quando você vai vendo alguém que está pagando uma pena e à medida que ela faz alguns atos, algumas obras, ela vai tendo ali a pena diminuída até que ela seja de fato liberada. E quando ela é liberada daquela prisão e aquela remissão de pena foi colocada, contada dentro daquilo que ela tinha que pagar, no fim das contas aquela pessoa não pode mais ser culpada por aquele crime. Se a justiça pega aquela pessoa, se a polícia pega aquela pessoa, ela não pode mais ser condenada, porque ela já pagou aquele crime. Você está comigo? Então, o que nós recebemos em Cristo foi a redenção, a liberação, o pagamento da fiança. Nós fomos soltos, a cela foi aberta, nós pudemos sair. Mas nós não recebemos só isso. Nós recebemos o escrito de dívida contra nós com o estado de pago. Porque aí sim nós temos a remissão. Nós temos de uma vez por todas a certeza de que estamos livres do pecado. Nós não estamos mais aprisionados, não há culpa, não há julgo, não há nada que possa ser lançado contra mim e você, porque Cristo pagou no nosso lugar. Ele foi a absolvição, o perdão da dívida. Ele estabeleceu um novo caminho para nós, um caminho de recomeços, irmãos. Nós não precisamos mais ficar naquilo que vivíamos antes, porque nós fomos livres. Talvez, às vezes, o diabo tente te aprisionar na mente, trazendo pensamentos de culpa. Mas você precisa sempre lembrar o diabo, Satanás, comigo não. Eu já fui livre dessa escravidão. Eu fui livre desse pecado. Eu fui livre dessa prisão. Eu recebi em Cristo a remissão, o perdão dos meus pecados. Você não tem nada contra mim. Essa é a nossa maior garantia de paz, irmãos. Cristo é a nossa paz porque Ele foi a nossa remissão e a nossa redenção. E só sabe o preço de pagar, de dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, a liberdade que tem aquele que um dia esteve preso. Se você tem a consciência de que um dia você foi preso, querido, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas culpas, e que um dia Cristo te libertou, você sabe, eu posso dormir em paz, eu posso ter tranquilidade, eu posso viver feliz, eu posso estar alegre, porque hoje eu tenho vida e vida de verdade. Antes eu achava que eu era livre, mas hoje eu sei o que é estar livre de fato. Porque quando alguém é livre pelo Senhor, irmãos, pode até mesmo estar dentro de uma cadeia, pode estar dentro de uma cela, mas nada aprisiona aquele que sabe que foi livre pelo próprio Cristo. Quanto mais nós que estamos aqui desfrutando da nossa liberdade. Que nessa tarde você entenda de uma vez por todas que Cristo, Ele de fato foi a tua passagem. Ele se uniu ao nosso pecado na cruz para que nós nos uníssemos com Ele na sua glória. Cristo foi banido da presença de Deus por alguns instantes, por alguns momentos, para que nós também agora nos tornássemos bem-vindos na glória de Deus. Ele foi banido da presença para que nós hoje sejamos bem-vindos e carreguemos a presença de Deus. Houve essa substituição e ela foi perfeita. Ela simplesmente viabilizou a vida que hoje nós temos nele. Eu quero que você saia daqui sabendo que Cristo foi feito pecado para que eu pudesse ser feito justiça. Ele foi feito doença para que eu fosse curado. Ele foi feito pobreza para que eu fosse rico. Ele foi feito escravo para que eu fosse livre. Ele foi feito derrotado para que eu fosse feita mais do que vencedora. Cristo fez aquilo que eu não podia fazer para que hoje eu possa viver nele aquilo que eu não podia viver. Cristo fez aquilo que eu deveria fazer, mas Ele fez no meu lugar para que hoje eu possa viver como Ele também vive. Ele se tornou aquilo que nós nunca poderíamos nos tornar com a nossa própria força. Ele se tornou aquele que pagou o preço com aquilo que nós nunca poderíamos pagar. Ele adoeceu a enfermidade, Ele empobreceu a miséria, Ele matou a morte.
com algo que nós nunca poderíamos fazer, o sangue inocente de um justo, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa verdadeira razão. Aprove a Deus nos tornar justos diante dEle, aprove a Deus nos tornar inculpáveis, aprove a Deus fazer o que nós somos hoje em Cristo, irmãos, e nada anula aquilo que Cristo fez. Essa é a verdadeira razão. Cristo, Ele foi feito aquilo que nós não poderíamos nos fazer, para que nós pudéssemos nos tornar aquilo que só Ele era, em Deus. E assim hoje nós devemos apenas aceitar o que Ele fez, apenas aceitar quem Ele foi. E é isso que dá razão a essa data para nós. Que você saiba de uma vez por todas que Ele, naquela cruz, era o sinal da derrota, mas que no dia que Ele ressuscitou, Ele se torna a certeza da fé que nós podemos ter, de que o poder de Deus opera e faz o sobrenatural e o impossível acontecer. Sabe, Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto ao terceiro dia, é a certeza de que nós podemos ter fé e que nós podemos ter uma viva esperança, porque Deus continua operando como naquele dia Ele tirou Jesus dentre os mortos e operou sobre Ele a vida, também ainda hoje Ele opera de forma sobrenatural sobre nós. Essa é a nossa certeza maior. Hoje nós fomos libertos por meio do que Cristo fez. E Sameire, mas foi hoje, de fato nós fizemos essa confissão, no dia que fizemos nos tornamos justos. Mas hoje é o dia de nós nos lembrarmos. Você está pronto para lembrar? Você pode ficar de pé aí no seu lugar, por favor? Sabe, talvez você esteja ainda pensando, mas eu passo por tanta dificuldade. Alguns crentes ainda querem insistir e dizer, eu estou na luta. Mas eu quero te dizer, irmãos, para de dizer que você está na luta, você está na vitória, você está em Cristo. Ele é a nossa vitória, você não está na luta. Jesus, Ele é o vencedor e o diabo é o perdedor para sempre. Nada muda essa verdade. Cristo é vencedor. Ele venceu e nós vencemos nele. E o diabo é um derrotado. A vitória com o Senhor não é só uma vitóriazinha qualquer. É uma vitória com folga. É uma vitória esmagadora. A morte não pôde detê-lo. Ele é exaltado para sempre. E nós estamos com Ele, assentados juntamente com Ele nas regiões celestes. Para de querer lutar com aquele que já é derrotado. Para de querer viver uma vida que você já não deve mais viver, irmão, porque Cristo te libertou da escravidão do pecado. Cristo te libertou de uma vida de miséria. Cristo te libertou de uma vida de doença. Ei, você não precisa viver mais nessas coisas. Porque você foi comprado por um preço de sangue. E pode não ter lhe custado nada, mas custou um alto preço para o Senhor. E graças a Deus nós recebemos de graça. Nessa tarde nós vamos ter a ocasião oportuna de, além de ouvirmos essas verdades, de sabermos sobre aquilo que Cristo fez, de saber que nele nós temos a remissão e a redenção, saber que nele nós fomos livres, saber que nele nós recebemos a passagem da morte para a vida, saber que nele nós recebemos a saúde, nós recebemos cura, nós recebemos prosperidade, riquezas, recebemos vida em abundância. Tudo isso é muito bom de nós sabermos, mas nós vamos ter também a oportunidade de celebrarmos o que Ele fez através da ceia. De fato, irmãos, a ceia não é para qualquer pessoa. A ceia é para os filhos de Deus. Quantos filhos estão aqui nessa tarde? E para que você possa participar da ceia do Senhor, não é necessário muita coisa. É necessário apenas que você tenha crido no Senhor como teu Senhor e Salvador, aceito Ele, feito a confissão pública de que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. É por isso que todo culto a gente faz esse momento e pergunta se existe alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se nós estamos nessa tarde, nesse domingo de Páscoa, falando todas essas verdades, aprendendo um pouco mais sobre a obra de Cristo, a obra redentora, a obra sacrificial dele no nosso lugar, eu não posso sair daqui sem te dar a oportunidade de dizer sim para Ele. Sabe, talvez você aprendeu que todos os caminhos levam a Deus. Talvez você aprendeu algum dia que tudo o que você tem de mais importante a fazer é conhecer o Mestre à distância. Mas eu quero te dizer que a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que há um único caminho, que é o próprio Jesus, que vai nos levar ao Pai.
Esse é o caminho da salvação. E não é somente ouvir sobre Ele, não é somente ouvir falar dEle, não é somente acompanhar as obras dEle que vai te trazer salvação. Mas é você fazer com Ele uma aliança, entendendo e assumindo. Cristo morreu no meu lugar para que eu tenha vida hoje. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu aceito a obra que o Senhor fez. E a Bíblia diz que é preciso que a gente fale com a nossa boca, mas que antes de tudo a gente creia com o nosso coração. Que Deus o ressuscitou. Porque assim fazendo é que nós recebemos salvação. Nessa tarde eu quero te convidar, você que está aqui, eu quero que você fique bem atento nesse convite. Eu quero te convidar a fazer essa confissão, a tomar essa decisão de entregar a sua vida de uma vez por todas. E não só você encontrar Jesus, mas você deixar-se ser encontrado por Ele. Não só você ouvir sobre Jesus, mas você ter uma aliança com Ele. Não só mais você saber sobre o que Cristo fez, mas você viver a obra dEle. Se tem alguém que está nessa tarde aqui, nessa condição, se você nunca fez essa confissão pública, você nunca veio até um sacerdote, um representante de Deus como ministro do Evangelho fazer isso, eu quero te dizer que é o mesmo que você estar com alguém e dizer que quer passar o resto da vida com essa pessoa, mas nunca ter comparecido perante um juiz, uma autoridade para dizer sim. E sem sim não tem casamento, e sem casamento não tem aliança. Se você nunca fez essa decisão, nunca tomou essa decisão, nunca fez essa confissão, faz um sinal bem alto com a sua mão. Eu quero te auxiliar nessa tarde. Eu quero orar por você. E eu quero ajudar você a receber aquilo que só Cristo pode te oferecer. Tem alguém que está aqui nessa tarde e quer fazer essa confissão hoje? Todos salvos? Glória a Deus. Tem alguém que está aqui e quer se reconciliar com o Senhor nessa tarde? Talvez você veio, você já frequentou igreja, você passou um tempo com o Senhor, mas você se afastou por alguma razão e você reconhece que precisa voltar, assumindo esse compromisso perante a igreja. Se você quer se reconciliar nessa tarde, essa também é a tua chance. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa tarde? Todo mundo firme, todo mundo salvo, está todo mundo muito bem? Amém, gente? Glória a Deus. Então nós vamos passar para um momento da ceia. E como eu falava, a ceia é um momento para os filhos. Eu peço que você que não tem essa aliança, você que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não participe desse momento. Porque esse momento é realmente um momento feito para aqueles que já nasceram de novo, que aceitaram o que Cristo fez e assumiram a posição que Ele conquistou. Nós vamos distribuir e entregar aqui o pão, vamos distribuir e entregar aqui o suco de uva, mas saiba que você pode participar disso, porque você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque você um dia aceitou aquilo que só Ele poderia fazer e você assumiu que o que Ele fez é suficiente por mim e por você. A Bíblia fala que Jesus, ele explicando aos seus discípulos, ele diz que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, ele não tem parte comigo. Obrigada, meu amor. E ele explica, olha, se você não come, se você não bebe, você não tem parte comigo. Então ele torna esse momento não uma escolha pessoal, se eu vou querer ou não querer participar. Ele torna essa escolha uma escolha obrigatória. Ele diz, olha, se você tem uma aliança comigo, se você tem parte comigo, você vai beber do meu sangue, você vai comer da minha carne. Você vai beber do suco de uva, você vai comer do pão. E esse pão que ele trazia para os discípulos na sua última ocasião com eles, era um pão sem fermento, que representava um pão livre do pecado. O fermento era o pecado. Ele estava dizendo, olha, esse corpo não tem pecado. Esse pão que vocês vão participar é sem pecado. Livre do fermento dos fariseus. Livre do fermento que representava o pecado. E o sangue puro de um inocente que era dado no lugar deles. Que nessa tarde você participe desse momento, irmão, com essa consciência. Que Jesus, ele foi morto, ele foi moído, ele foi sacrificado, ele foi esmagado naquela cruz, sangrou até o último instante, até a sua última gota. Para que agora a vida e o sangue dele possa fluir em nós. Quando o diabo olha para mim e para você, ele não vê o nosso próprio sangue, ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Como quando a morte passava por aquele povo no Egito, e que via o sangue dos cordeiros que Deus havia providenciado para aquele povo. Não tocava neles a morte, não tocava neles o mal. Assim também é o diabo quando olha hoje para nós. Quando ele vê, ele sabe, o sangue de Cristo está sobre eles. Eu não posso fazer o mal, eu não posso tocá-los. Eu não posso causar dano a eles, porque o sangue de Cristo está sobre eles. Esse sangue hoje nos cobre. E esse corpo moído no nosso lugar é o que nos dá certeza de garantias que nós podemos ter vida e saúde.
À medida que nós formos participar, antes de eu orar pelos elementos, à medida que nós formos participar da ceia, eu quero lembrar a você que se você tem algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade, você pode receber a manifestação da sua cura hoje, ao participar do pão, ao participar do cálice. Porque é a garantia de que a vida de Deus está fluindo sobre você, por causa do que Cristo fez. Ele sofreu para você não precisar sofrer. Ele adoeceu para você não precisar adoecer. Ele morreu para que você não precise morrer. Você tem a vida eterna. Amém? Você pode estender suas mãos nessa direção e consagrar esses elementos junto comigo. Pai amado, estão aqui esse suco de uva representando o sangue de Cristo, o pão sem fermento representando o corpo de Cristo que não tinha pecado. Pai, nós estamos aqui diante desses elementos nessa tarde para consagrá-los ao Senhor, sabendo, Pai, que um dia Cristo morreu, foi moído, foi traspassado, sangrou naquela cruz, como nós aprendemos pela sua palavra, para que nós pudéssemos hoje ter vida, ter saúde, ter alegria, ter paz. E nós participaremos, Pai, na certeza de que não somente o sacrifício foi feito, não somente Cristo ressuscitou, mas na certeza daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, de que Ele também virá nos buscar. A certeza de que nós temos, Pai, ao participarmos desse momento, é de que a nossa vida eterna está garantida em Cristo e que um dia nós encontraremos com o Senhor Jesus nos ares e com Ele viveremos em eterna glória. Em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos, declaramos que cada irmão, Pai, que participar nessa tarde, desse momento, desfrutará, Pai, daquilo que está proposto em Cristo para a sua própria vida, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de saúde, desfrutarão de saúde. Os que precisam de alegria, desfrutando de alegria. Aqueles que precisam de paz, desfrutando de paz. E tudo o que tem direito por meio desse sacrifício, em nome de Jesus. Nós fazemos isso com temor, com a certeza de que somos um só. E respeitando aquilo que a tua palavra nos ensina, é que nós fazemos isso nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Você está pronto para receber? Eu vou pedir para que você, ao receber, espere que até que todos recebam e que nós possamos celebrar juntos a ceia. Todos vão ser servidos e ao término desse momento nós participaremos juntos. Em nome de Jesus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas venceu. Sepulcro se abriu e nada vencerá.
explicar aos irmãos da igreja em Corinto sobre como eles devem proceder na ceia do Senhor. Ele fala que recebeu do próprio Senhor essas instruções. E no verso 27 ele diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sabendo do que o apóstolo Paulo nos ensina e da instrução que ele nos dá, eu quero te dar um momentinho para que você possa se examinar. Esse exame deve ser para que você verifique se você tem andado em amor, se você tem andado em unidade. Não é um momento de você relembrar de pecados, mas é um momento de você fazer o exame e diagnosticar se você tem andado naquilo que a Bíblia nos requer para esse momento. De nós esperarmos uns pelos outros, de nós sermos todos de Cristo, não haver entre nós divisões. Se você quiser aproveitar esse momento para você partilhar, logo depois que nós nos examinarmos, partilhar do seu cálice ou do pão com alguém, é um bom momento. De repente, se você quiser, sim, se reconciliar com algum irmão, é um bom momento para isso. Mas esse não é um momento de relembrar pecados. Esse é um momento de relembrar aquilo que Cristo fez. Então, fica à vontade para você se examinar e, em seguida, nós vamos participar. No verso 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Da forma como Cristo também fez e entregou ali para Paulo sobre como proceder, eu quero te convidar nessa tarde também, separar aí o pão e participar desse momento, sabendo que esse é o corpo de Cristo, representado aqui por esse pão sem fermento, sem pecado como ele foi. Nós também hoje estamos como ele é. Amém? Participa com a consciência de que Cristo foi moído no nosso lugar. Obrigada, Jesus. Teu corpo foi moído no meu lugar. Aleluia. No verso 25, Paulo vai dizer: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Ele morreu, ele ressuscitou e nós anunciamos isso nessa tarde. Em nome de Jesus, participa do cálice, receba a cura e a manifestação da tua saúde nesse momento, você que precisa. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu vida e vida eterna. Aleluia. Os discípulos também, depois da ceia, celebraram com cânticos e festa e danças. E eu quero te convidar a fazer o mesmo nessa tarde. Amém? Aleluia! Ele venceu! Venceu! Cristo venceu! Venceu! O diabo lá na cruz! Venceu, Cristo venceu, venceu a toda potestade. Ele é Jesus, Filho de Deus, e dele nada pode se perder. Ele disse que ele é a luz, ele é o caminho, a vida e a verdade. Venceu,
Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria aqui fazer algumas indicações que tem tudo a ver com aquilo que a Samis ministrou nessa tarde para nós. Olha esse livro maravilhoso, O que aconteceu da cruz ao trono, tem lá no nosso webshop, passa lá agora ao final. Esse outro livro do Rick Renner, totalmente pago, é um livro excepcional que você precisa ler. E eu tenho essa outra indicação também para fazer para você. Identificação, um romance na redenção. Você precisa ler esses livros, aprender um pouco mais sobre isso e sobre aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Cadê a nossa visitante? Pode ser que temos também outras pessoas que estão nos visitando, chegaram depois que o culto começou. Se você estiver aí, faz um sinalzinho com a sua mão. Olha lá para trás, nós temos uma equipe que está te aguardando. Nós temos uma sala VIP preparada para você. E você pode ir lá agora mesmo. E você que trouxe o convidado, pode ir com ele também, para eles não ficarem deslocados. Amém? Só lembrando que as matrículas do Rema estão abertas e a matéria também. Então amanhã, às 20 horas, você vai estar aqui, traz um convidado com você e será um tempo maravilhoso para você e para o seu convidado, em nome de Jesus. Eu queria também avisar que lá fora nós temos uma cantina hoje do Life. Esse departamento que esteve aqui agora há pouco ensinando um pouco daquilo que Jesus fez, a vida de Jesus, a redenção. Então você pode também ser participante, contribuir com esse departamento tão maravilhoso que nos serve os nossos adolescentes. Amém? Glória a Deus. Então vamos para casa em paz e segurança. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada, próspera e cheia de boas notícias em nome de Jesus. Como o nosso pastor diz, o seu telefone vai tocar. Em nome de Jesus. Uma semana próspera, irmãos.